Vamos começar as pautas falando sobre o processo contra o governador Ibanez, que foi arquivado. Então, a notícia é essa: STF atende a pedido da PGR e arquiva inquérito contra o governador Ibanez Rocha pelo 8 de janeiro. A matéria que trata sobre o inquérito que investigava o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal nos eventos do 8 de janeiro, diz o seguinte, abre aspas, segundo a PGR, as investigações conduzidas pela Polícia Federal incluíram o afastamento dos sigilos telefônico, telemático e a apreensão de equipamentos eletrônicos. Após análise, não foram constatados atos de Ibanez Rocha para, abre aspas, mudar o planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores do governo federal ou mesmo impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão. A PF também não encontrou indícios de que os dados tenham sido apagados dos aparelhos celulares do governador. E vocês vão entender, eu não tenho nenhum carinho pelo governador Ibanez Rocha, absolutamente nenhum. Não tenho nada de bom nem de ruim para falar sobre ele. Mas eu quero usar o caso do Ibanez Rocha como forma de nós entendermos o que está acontecendo no Brasil e o que vai acontecer. Porque então, com base nessa decisão, o que o Supremo entendeu foi que o Ibanez, nos eventos do 8 de janeiro, não foi omisso, não desfez as ordens das autoridades das forças de segurança e nem impediu a repressão policial ao avanço dos manifestantes, não atrapalhou o avanço dos manifestantes do 8 de janeiro. E de novo, site do Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho que fazer um registro histórico e voltar aqui um pouco no túnel do tempo sobre o que tinha sido dito na época, ou à época, sobre o mesmo governador Ibanez. Vejam, por exemplo, o site da Câmara dos Deputados. É a Câmara dos Deputados. Flávio Dino, que era então ministro da Justiça, diz que Ibanez só liberou a atuação da Força Nacional no fim da tarde do dia 8 de janeiro. Flávio Dino, que era ministro da Justiça e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, mentiu, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal. CNN Brasil. Mensagens mostram que o governo do Distrito Federal subestimou o ataque no dia 8 de janeiro. Brasil de fato. Governos Bolsonaro, Ibanez e militares ignoraram avisos da ABIN sobre o risco de violência. G1. Ibanez foi cúmplice de Lula em documentário sobre ataques golpistas no 8 de janeiro. O presidente da República difamando, caluniando um governador. E eu podia passar o dia aqui inteiro citando notícias da época. Para você ver como você é mal informado pela imprensa, para você ver como fake news está na Câmara dos Deputados, fake news está na boca do presidente da República, fake news está na boca do ministro do STF. E pode me processar, de novo. Vamos falar sobre jurisdições e formas de processar pessoas no exterior, no programa de hoje. E o que utiliza? Porque não é só a calúnia, a difamação. Mas com base nessas mentiras, o que fizeram... E eu digo que são mentiras porque foi decidido que são mentiras pelo Supremo Tribunal Federal, não é a opinião do Paulo Figueiredo. Eu nem sei, eu não estava lá, mas o Supremo Tribunal Federal disse que ele não atrapalhou o processo e as pessoas estavam dizendo que ele atrapalhou o combate. Então, tem que ser mentira. E o que na época, o que eles fizeram com base nessas mentiras? As mentiras não foram impunes, elas foram jogadas, falamos ontem sobre o wrap-up smear, né? Foram jogadas na imprensa e com base nessas mentiras jogadas na imprensa, vejam a reportagem do que fizeram com o governador Ibanez. O ministro Alexandre de Moraes afasta Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal. Então, com uma canetada, com base em reportagem de jornal e em mentira, o Alexandre de Moraes afetou um governador eleito pelo voto popular. E diz, o próprio ministro, aspas dele, verificou que a conduta de Ibanez Rocha se mostrou dolosamente omissa. Pois além de dar declarações defendendo uma falsa livre manifestação política em Brasília, mesmo que ciente por todas as vezes que ataques às instituições e seus membros seriam realizados, ele também ignorou os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos 2 anos em 7 de setembro. Alexandre de Moraes. E o Alexandre continuou. Absolutamente nada justifica a omissão e conveniência do secretário de Segurança Pública e do governador do Distrito Federal com criminosos que previamente anunciaram que praticariam atos violentos contra os poderes constituídos. Afastaram o governador do Distrito Federal com base em mentiras de jornal. Mas não foi só isso. Além de afastarem o governador, quebrarem todos os seus sigilos, jogarem o seu nome na lama, etc, etc., os revolucionários loucos, os transloucados, no caso, trans faz sentido, postavam coisa pior. Vejam o que eu tirei do X do Enio Viterbo hoje,
Coloca o vídeo para mim, por favor, Bruno. Alexandre de Moraes afastou o Ibanez Rocha. O Alexandre deixa claro ali, não vai preso porque o Ministério Público não pediu. É isso que o Alexandre está dizendo. Eu acho que o vídeo não carregou, Bruno. Acho que o vídeo não foi para tela. Não que ninguém queira ver o Reinaldo Azevedo. Afastou o Ibanez Rocha. O Alexandre deixa claro ali, não vai preso porque o Ministério Público não pediu. É isso que o Alexandre está dizendo. Eu acho que merecia cadeia. É que o Ministério Público não pediu. Ele já pediu para voltar. Se vai voltar, não vai voltar, não sei. Eu encerro assim. Esse senhor tem que ser condenado. E condenado perdeu o mandato. Se não acontecer, a justiça se desmoraliza. Se desmoralizou? Reinaldo, a justiça se desmoralizou agora, dizendo que tudo que você estava dizendo era mentira e que houve o assassinato de reputação de um governador com base em notícias mentirosas do jornal que sustentavam a narrativa translocada. E se vocês estavam mentindo sobre isso, Reinaldo, sobre o que mais vocês estavam mentindo? Se vocês estão dispostos a tirar o mandato de um governador eleito com base em mentira, a quebrar todos os sigilos, a difamá-lo e até a jogá-los na prisão com base em mentiras, ao que mais vocês estão dispostos? A não ser, Reinaldo, e aí eu tenho que dar o benefício da dúvida, que você estivesse apenas enganado. É possível. Na nossa profissão, nós estamos todo dia no ar, falando um monte de coisa, e às vezes a gente pode se enganar. Eu já me enganei outras vezes. Foram poucas, mas eu já me enganei. E aí a gente se retrata. Reinaldo, você se retratou porque você estava pedindo a prisão de uma pessoa inocente. E se não for, na época o Procurador-Geral da República ainda era o Augusto Aras. Se não fosse o Aras, mas o Gonê, como tinha hoje, provavelmente ele tinha pedido a prisão do Ibanez. Então vejam o nível do acontecimento, dos comentaristas. O sujeito pedindo prisão de um inocente, que não só já era inocente à época, mas agora é julgado inocente pelo próprio Alexandre de Moraes, que foi quem o afastou. Que loucura é essa? Que irresponsabilidade. Dá nojo. E eu me pergunto, quem vai devolver a vida desse cara? Vai ficar por isso mesmo? O cara foi afastado do cargo, teve a carreira política destroçada de novo. Eu não tenho nada de bom para falar de Ibanez. Nem de ruim. Mas vocês, do Distrito Federal, elegeram o cara. Então elegeram o cara que o cara cumpre. Mas não. Fora o estresse, fora a vida destruída. No final das contas, o Alexandre falar, não fez nada daquilo, mas fica tranquilo que eu já espalhei a narrativa, já utilizei isso, já instrumentalizei, a Globo News já bateu nisso 24 horas por dia, instrumentalizei a questão do golpe, mas podia rolar pelo menos um tapinha nas costas, foi mal, brother, foi mal aí, malzão aí. A gente diz no Rio assim, pô, malzão aí. Mas não, nenhum malzão aí. E é por isso que eu digo para vocês que a discussão do momento é a anistia, e tem que haver, mas a discussão de daqui a 2 anos é a que está ocorrendo nos Estados Unidos. A discussão futura é sobre reparações. Tem que haver reparação, indenização, legislação específica para indenizar essas pessoas com reparação financeira e responsabilização individual dos agentes públicos. Não do jornalista. Jornalista, liberdade de imprensa é isso. Ele pode falar a merda que ele quiser e aí o público vai lá e cobra o Reinaldo. Você pode pegar esse público e ir lá, cobrar o Reinaldo. Vira lá pro Reinaldo e fala, Reinaldo, você é um lixo. Você estava pedindo prisão de inocente. Seu merda. Você tem todo o direito de fazer isso. Você tem todo o direito de cobrar. Eu não sei nem qual é a emissora que passa isso. Deve ser uma dessas que ninguém assiste, uma Band News, sei lá, uma porra dessa que ninguém vê. Reinaldo Azevedo tem muito menos audiência que eu hoje em dia. Mas vai lá, vira pra emissora e fala, vem cá, vocês não vão se retratar, não? Olha a vergonha que os comentaristas de vocês estão passando, pedindo prisão de um homem inocente. Cadê a retratação? E claro, o Ibanez pode pedir reparação judicial na justiça comum, calúnia, injúria, difamação, etc. Agora, os agentes públicos que participaram desse processo precisam ser responsabilizados, como agora já estão sendo responsabilizados nos Estados Unidos. Eu trouxe aqui o Eliel Rosa, que explicou como está esse processo. As vítimas do 6 de janeiro nos Estados Unidos estão começando a entrar em filas para reparações, processos múltiplos. E as vítimas do 8 de janeiro têm que também se preparar para pedirem reparações ao Estado brasileiro. E eu acho que deve haver perda de função e responsabilização do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, de todos que participaram desse processo. Infelizmente, no final das contas,
vai sobrar muita coisa para o pagador de impostos brasileiro. Ou seja, no final das contas, nós vamos ter que pagar a reparação para essas pessoas que sofreram tanto nesse processo. Agora, é evidente que esse tipo de coisa tem consequência, tem impacto na forma como as pessoas de fora veem o Brasil. E vocês lembram como durante, por exemplo, a pandemia, a revista de esquerda globalista London School of Economics, né, a The Economist, lembram quando ela virou a queridinha dos esquerdistas no Brasil, vocês devem lembrar. Se falava nela rotineiramente, era citada em todos os jornais do país, a The Economist era a coisa mais cega do mundo, né? Eu me lembro que eu tive uma discussão com o Samidana no Pânico, onde ele citou a The Economist, eu falei, pois é, Sami, ele estava falando da eleição americana, né? Eu falei, mas a The Economist é uma revista de esquerda. Aí ele falou, agora até a The Economist é de esquerda? Eu falei, porra, The Economist é muito de esquerda. Não é possível que você não saiba disso. Ela não é uma esquerda sindicalista, é a esquerda globalista. Mas mesmo essa esquerda globalista começou a acordar sobre o que está acontecendo no Brasil. Mesmo essa esquerda globalista, vocês precisam ter atenção nisso. Isso porque a The Economist divulgou o seu ranking anual sobre a democracia, o The Democracy Index, e as conclusões de 2024 para o Brasil não foram nada positivas. No ranking geral, o Brasil perdeu 6 posições e agora nós somos a 57ª país mais democrata do mundo. Ou seja, segundo a revista The Economist, a gestão destes ministros do STF que batem no peito para dizerem que salvaram a democracia do Brasil, o Brasil caiu 6 posições. Se o trabalho, eu vou para cá, se o trabalho destes caras é salvar a democracia do Brasil, eles precisam ser demitidos, porque eles estão fazendo uma porcaria de trabalho. E o que a The Economist diz que são as razões para a deterioração da democracia brasileira? Eles explicam, palavras da The Economist. Abre aspas. A democracia do Brasil está em risco, porque, segundo a revista, o impacto negativo da polarização política é particularmente intenso na maior democracia da região, o Brasil, a região da América do Sul. A pontuação do Brasil sofreu uma queda acentuada em 2024, levando o país a cair 6 posições no ranking global para o 57º lugar. A polarização política tem aumentado ao longo da última década e atualmente 80% dos brasileiros afirmam que o conflito entre apoiadores de diferentes partidos políticos é forte ou muito forte, de acordo com uma pesquisa do Pew Research, realizada em 2024. Os elevados níveis de polarização partidária resultaram no surgimento de uma política de soma zero, na politização das instituições brasileiras e no crescimento da violência política. Continua o relatório. Gerenciar o impacto das plataformas de mídia social na democracia brasileira tem sido um desafio. O Supremo Tribunal Federal, e em 2024, o Supremo Tribunal Federal, STF, ultrapassou os limites. Bom, eu estou falando aqui com os senadores rotineiramente que já há documentação para mais impeachment. Guardem esse. É o ranking, é o relatório da revista The Economist, dizendo que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou os limites. Calma que piora. Diz, de novo, a The Economist. Desde 2019, o tribunal conduz investigações controversas sobre a disseminação de supostas desinformações que atacam as instituições eleitorais e democráticas no Brasil, bem como sobre a ameaça contra ministros do STF, em sua maioria feitas por ativistas de extrema-direita online, lembrem, é uma revista de esquerda, como parte do seu discurso político. A situação atingiu um ponto crítico em agosto de 2024, quando o STF ordenou o bloqueio do acesso à empresa de mídia social X, sediada nos Estados Unidos, por não ter cumprido ordens judiciais para desativar contas consideradas responsáveis pela disseminação massiva de discursos nazistas, racistas, fascistas, odiosos e antidemocráticos. Essas são aspas dentro das aspas das The Economist. Aspas do STF dentro das aspas da The Economist. Continua a revista. Além disso, a empresa havia retirado o seu representante do Brasil, exigido por lei para operar no país. Fake. O tribunal argumentou que a plataforma representava uma ameaça direta à integridade do processo democrático, às vésperas das eleições municipais de outubro de 2024. O STF também ameaçou impor multas pesadas a quem usasse redes privadas virtuais, VPNs, para acessar a plataforma. Eu sempre falo, baixem VPN, tem um link na descrição, porque o Alexandre odeia. Além disso, aplicou multas à Starlink, empresa pertencente ao proprietário do X, Elon Musk, mas juridicamente extinta. O bloqueio da X durou 2 meses e afetou dezenas de milhões de usuários no Brasil, sendo suspenso...
Restringir o acesso a uma grande plataforma de mídia social dessa forma por várias semanas não tem paralelo entre países democráticos. A censura a um grupo de usuários ultrapassou os limites do que pode ser considerado uma restrição razoável à liberdade de expressão, especialmente em meio à campanha eleitoral. The Economist está dizendo. Tornar certos discursos ilegais com base em definições vagas é o exemplo da politização do judiciário. Politização do judiciário. A decisão não apenas tem um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão, mas também estabelece um precedente para que os tribunais possam censurar o discurso político, o que pode influenciar indevidamente os resultados eleitorais. Olha que loucura. Diante deste cenário, não surpreende que, ao serem questionados se acreditam que a liberdade de expressão é garantida no país, quase 64% dos brasileiros acreditam que ela é mal ou nada garantida, segundo dados do Latin Barômetro de 2023. Esse número é substancialmente superior à média regional de 45%. Ou seja, a gente está cagado até comparado com as republiquetas de bosta da América Latina. Continua The Economist. Além disso, 62% dos brasileiros dizem que não expressam suas opiniões porque os problemas do país, de acordo com uma pesquisa do Latin Barômetro, a segunda maior taxa da região, ficando atrás apenas de El Salvador. E muito acima da média regional de 44%. Qual é a grande questão aqui? A questão, e o relatório fala dos Lula, fala de umas coisas, não é esse o meu ponto. A grande questão aqui é que o Alexandre, o salvador da democracia, ganhava prêmiozinho, o Globo da democracia, tudo, palmas pro ministro, ele é maravilhoso, o salvador, Gilmar Mendes, o salvador da democracia. The Economist diz, não. E a The Economist é o porta-voz da esquerda globalista. Lembram quando eu disse que o Alexandre surfou numa onda e que essa onda se dissipou? Tá aí. O óbvio, a conta chega. E eu disse que o Alexandre vai ser jogado embaixo do ônibus, como a gente diz em inglês para esses caras. Até para The Economist, o Alexandre exagerou na dose, aloprou mais do que eles estão dispostos a tentar defender agora. A imagem do Alexandre, The Economist é Europa, revista de Reino Unido. Eu digo para vocês que não é só nos Estados Unidos que o Brasil é reconhecido, internacionalmente reconhecido como um ato de corrupção e de ditadura, graças ao STF. Veja, eu disse corrupção e ditadura. Porque não é só a ditadura e não é só a The Economist. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também foi citado na OEA, num relatório sobre o desmonte do combate à corrupção, dizendo que as decisões deles relacionadas ao Odebrecht prejudicaram as investigações na América Latina. Então a imagem do Supremo, dos ministros, e principalmente do Alexandre, está no lixo. São uma vergonha internacional. Vocês acham que sou eu aqui que estou difamando vocês? Agora vai fazer o quê? Vai caçar o passaporte do cara da The Economist também? Vai caçar o passaporte do cara da OEA? Vai fazer o quê? Vem o tsunami, a onda que o Alexandre, na qual o Alexandre surfava, acabou, e vem aí o tsunami na direção dele. Aquele momento onde ele era recebido com aplausos do Beautiful People nos Estados Unidos, na Europa, acabou. E vai acontecer o mesmo com Barroso. Vão virar patinho feio e vão ser rifados pelo sistema. É processo sigiloso que o réu não tem acesso, mulher que passou batom estátua sendo julgada por golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito, X sendo banido no Brasil por meio de táticas de mafioso em pleno processo eleitoral, perseguição de jornalista, perseguição de empresário, jornalista internacional sendo abordado no aeroporto. Quem diria, hein, Alexandre, que essas coisas voltariam para te morder, hein? Tem muita gente com razão que busca as informações, mas e as sanções, o que vem, quanto tem, etc. Eu sempre falo, existem vários remédios bons hoje em dia para a ejaculação precoce. Eu acho que o SUS deveria distribuir no Brasil Cialis, para que as pessoas deixem de ser broxas e deixem de ter ejaculação precoce. Cialis é bom para as duas coisas. O Ministério da Saúde adverte. Pode ter outros efeitos, eu não sou médico, não estou aqui para dar conselhos médicos. Porém, em tese, Cialis ajuda contra a ejaculação precoce e contra a broxidão. E são as duas coisas que a gente mais enxerga no Brasil. Então eu digo para vocês, como remédio, Cialis e Paulo Figueiredo Show. No Paulo Figueiredo Show, o que eu estou explicando aqui para vocês é que não adianta e não adiantava você partir para sanções, etc., enquanto não houvesse a construção de um consenso sobre a situação do Brasil. As sanções vêm como consequência.
E o fruto agora está ficando maduro para ser colhido. Eu não vou para Washington de novo na semana que vem passear. Eu não aguento mais ir para Washington. Mas é que os frutos, vou lá regar a nossa árvorezinha. Os frutos virão. E um desses frutos veio no judiciário.